Era tarde da noite, e eu estava sentado sozinho em um banco no parque, com a mão no telefone no bolso do meu casaco, esperando além da esperança que ele começasse a vibrar. Ela não havia retornado nenhuma das minhas chamadas até agora, mas talvez desta vez a mensagem que deixei fosse boa o suficiente para mudar a opinião dela. Cada fibra do meu corpo estava esperando e implorando para que isso acontecesse. Um homem se aproximou vindo de outro lado do parque, seus passos tão silenciosos que ele foi da distância a um piscar de olhos, sentado no banco ao lado, sem que eu sequer percebesse. Teria sido educado cumprimentá-lo com um boa noite, mas eu estava muito focado no aparelho entre meus dedos para prestar atenção nele. Ouvi uma respiração profunda, semelhante àquela que uma criança daria antes de começar a cantar ou gritar. O homem falou alto o suficiente para que eu pudesse ouvir. Eu gostaria que ela me ligasse de volta. Sua voz era suave e pacífica, como a de um pai lendo uma história antes de dormir. Embora suas palavras tenham desviado meus pensamentos, foi o olhar intenso e inquebrável em minha visão periférica que me instigou a responder. Desculpe? Me virei para ele e fiquei um pouco surpreso com sua aparência. Ele estava todo de preto, usando um chapéu trilby, sapatos polidos, calças sociais limpas e um longo sobretudo que ia dos joelhos aos ombros, com a gola de pregador aparecendo entre as dobras. Tinha uma barba curta e bem cuidada e covas do rosto pronunciadas sob seu olhar inabalável. Mesmo sentado, eu podia dizer que ele era bastante alto, e eu me questionava como alguém de sua estatura poderia ser tão leve nos pés. Suas pálpebras inferiores eram pronunciadas, quase inchadas, como se ele tivesse estado acordado por dias ou chorado por horas, mas a vermelhidão característica de qualquer uma das aflições estava ausente. Quando ele sorriu timidamente para mim, suas pálpebras se arquearam para cima e, com o brilho da luz de rua acima, seus olhos pareciam luas crescentes reluzentes no céu noturno. Ele era, por qualquer definição, atraente e cativante, mas parecia ter sido retirado de outra época. Ele tocou suas pontas de luva juntas e depois balançou as mãos agora juntas entre seus joelhos separados. Foi isso que você estava pensando agora, não é? Eu gostaria que ela me ligasse de volta. Eu corei e assenti. Será que tinha sido tão óbvio? Você conhece o velho ditado sobre desejos, ele disse. Quem era esse homem? O que ele estava fazendo passeando pelas ruas com essa vestimenta antiquada? Por que ele sentiu a necessidade de me incomodar? Forcei um riso, tentando fazê-lo parecer mais divertido do que irritante, embora a escala claramente pendesse para a última opção. Sim, bem, não estou pedindo muito ao universo aqui, cara. Seu olhar intensificou a ponto de me fazer sentir tenso. Eu podia sentir meus dedos dos pés ficando frios enquanto se agarravam às solas dos meus sapatos. Eu queria afastá-lo, mas havia algo nele que eu achava incrivelmente charmoso e elegante. Eu me vi surpreendentemente cativado por ele, como se seu carisma fosse uma teia e eu fosse um inseto. Posso contar uma história? Ele perguntou. Eu levantei uma sobrancelha para o pedido estranho. Ele não cheirava a álcool nem parecia perturbado de alguma forma, mas minha mente gritava não. Infelizmente, minha boca era muito educada para vocalizar o que meu cérebro estava me instigando a dizer. Claro. Seu sorriso intensificou, e seus olhos de meia-lua se estreitaram. Maravilhoso. Ele removeu seu chapéu e o segurou contra o peito com uma mão, enquanto a outra se apoiava no joelho. Debaixo do chapéu, havia um fino tapete de cabelo loiro sujo, que recuava, com aproximadamente o mesmo comprimento de sua barba e bigode. O pregador se virou em minha direção e não perdeu tempo em começar sua história. Conheci um homem uma vez, muito parecido com você. Oh, mas não tão bonito, não se preocupe, ele piscou. Ele também estava sentado em um banco de parque muito parecido com este, remoendo seu relacionamento mais recente fracassado.
Ela começou como apenas mais uma conquista em sua lista, mas ele tinha se apegado a ela. Até mesmo começou a considerar a ideia de formar uma família. Eu tinha estado olhando anéis no fim de semana anterior, antes dela me ignorar. Do nada, ela simplesmente parou de atender minhas ligações. Sem briga, sem mensagem de despedida, nada. Posso me relacionar, murmurei. Ele fez um som de concordância, olhando para mim com seu característico sorriso tímido. Que não pode? Então, o que aconteceu com seu amigo? Ele riu. Oh, ele não era um amigo. Mas como? Ele fez uma pausa e franziu a testa, como se estivesse pensando profundamente, depois continuou, mas como um cliente, de certa forma. Bem, esse homem se sentou em um banco, observou a casa dela, ligou para ela repetidamente, desejando, implorando e rezando para que ela atendesse. Ela nunca atendeu, é claro. Mas todos esses desejos que ele enviou para o éter estavam destinados a cair em ouvidos curiosos. E assim, em uma noite muito parecida com esta, quando o homem estava à beira das lágrimas e olhando para o telefone, um estranho bonito, muito bem vestido e muito charmoso se aproximou dele e ofereceu-lhe um acordo. Eu ri. Deixe-me adivinhar, vender a alma dele por uma ligação telefônica? O pregador riu. Oh, céus, não. Embora o estranho bonito tivesse poderes misteriosos, eles não eram desse tipo. Não, não. O que ele pediu foi um ano. Um único ano de sua vida, em troca de uma ligação telefônica garantida. Veja, esse estranho atraente, gentil e carismático, tinha a capacidade de atuar como uma espécie de... Ele franziu os olhos novamente, transformando seus olhos em luas crescentes no processo, uma espécie de operador telefônico sobrenatural, por assim dizer. Ele poderia garantir que a chamada do homem fosse realizada. Na verdade, ele poderia permitir que qualquer pessoa falasse com quem desejasse, tudo em troca de um único ano de sua vida. Eu girei meu dedo em volta da minha têmpora algumas vezes. Ele me parece um lunático. O pregador se aproximou e se inclinou, seus olhos castanhos profundos olhando nos meus com uma intensidade avassaladora. Talvez ele fosse. Mas, se fosse o caso, então não haveria mal em concordar com o acordo, certo? E se as afirmações dele fossem legítimas, bem, ele fez uma pausa para sorrir. Então, o que é um ano? O que alguém teria a perder? Um ano a menos no crepúsculo de sua vida, meio presente, meio ausente, fazendo xixi e cocô em uma casa de repouso? Um anozinho ínfimo em troca do potencial de se reunir com sua amada e viver uma vida inteira de felicidade ao lado dela. Isso, o homem decidiu, era um bom negócio. Ele aceitou a proposta do estranho. Um ano de sua vida por uma ligação telefônica. Afrouxei minha gravata e olhei para o prédio do apartamento dela. As luzes estavam apagadas e as cortinas fechadas. Será que ela já estava dormindo, ou teria saído para beber com os amigos novamente? Então o cara realmente disse sim? Perguntei. O pregador acenou com entusiasmo. Claro que sim. Eu estava cético. Em minha experiência, se uma mulher não quer atender, ela simplesmente não atenderá. Nada mudará isso. Só resta esperar que ela retorne a ligação. E funcionou? Perguntei. A ligação dele foi completada? Ele sorriu com tanta empolgação que parecia 20 anos mais jovem. Com certeza. O estranho bonito não era um mentiroso. Minha perna tremeu e dei um pulo. Meu telefone tinha acabado de vibrar? Não. Ele não estava vibrando. Era apenas um espasmo muscular. Suspirei. Então, por que você está me contando isso? Meu rapaz, é simples, eu simplesmente desejo fazer a mesma oferta que fiz a ele. Eu ri.
Um ano da minha vida por uma ligação telefônica? Vejo que está cético, mas pense no homem da minha história. Ele estendeu o braço e manteve a mão ao alcance. Que mal poderia fazer em concordar? Se eu for um charlatão, nada acontecerá. Se não for, seu desejo será concedido e ela retornará sua ligação. Olhei para ele incrédulo. Eu não estava comprando aquilo, nem um pouco. Ao mesmo tempo, seria rude não pelo menos ouvir mais um pouco. Apertei sua mão firmemente, olhando nos olhos dele. Certo. Negócio fechado. Excelente, disse-lhe ao apertar minha mão firmemente. Em um movimento gracioso, ele colocou o chapéu de volta na cabeça e se levantou, pronto para sair. Eu o detive. Não sei o que me fez perguntar, mas algo fez. Espere. Você não vai me contar o que aconteceu? Depois que ele fez a ligação, o homem conseguiu tê-la de volta. Eles viveram felizes para sempre? Um lampejo de malícia passou pelo sorriso do pregador diante das minhas perguntas. Ele colocou uma mão no queixo, como se estivesse pensando profundamente, e então continuou. Não. Não exatamente. Depois que o estranho bonito o deixou em paz, o homem pegou o telefone e discou o número dela, cautelosamente otimista de que poderia realmente funcionar. Ela atendeu, mas, a princípio, tudo o que ele ouviu foi o silêncio. Pode levar alguns segundos para estabelecer a conexão, sabe? Ele começou a tirar fiapos de seu longo casaco preto. Por algum motivo, esse gesto me deixou com uma sensação de aperto no estômago. Algo nele parecia tão sinistro. Sua cabeça eclipsou a luz da rua. Com sua longa e esbelta figura se erguendo sobre mim, ele parecia um deus onipotente, e os fiapos pareciam seus súditos, que ele arrancava de suas casas e descartava com pouco cuidado. Eu tremi. Ele continuou. O homem ouviu estática, e aos poucos, a estática deu lugar a uma paisagem sonora como nenhuma que ele pudesse imaginar. Ouviu os gritos de milhares de pessoas, ecoando pelas paredes de uma caverna profunda. Ouviu o sibilar do fogo e o crepitar da carne. Quando ele esticou os ouvidos, conseguiu ouvir o som de faíscas voando quando o metal colidia com o metal. Perturbado e chocado, ele se preparou para desligar, mas então ouviu a voz familiar da garota, fraca e trêmula. Faça parar, ela soluçou, por favor, faça parar. Ele deixou o telefone cair, e ele se partiu em pedaços, mas o som ainda vinha pelo alto-falante quebrado. Senti os pelos da nuca se eriçarem. Era apenas uma história boba, mas ela havia me pegado. Gaguejei. O que ele fez? O pregador deu de ombros e acenou a mão de forma displicente. Ele jogou os restos na floresta e correu para casa. Naquela noite, ele não conseguiu dormir, estava muito assustado com o que ouvirá, mas o horror realmente se instalou no dia seguinte, quando, na tentativa de voltar à normalidade, ele leu o jornal matutino no ônibus. Ele viu o nome dela nos obituários. Ela havia morrido 3 dias antes. Ele sorriu. E desde aquele dia, toda vez que ele atende o telefone, ele ouve os gritos dela por socorro e os gritos dos condenados, mas não há nada que ele possa fazer, a ligação já foi completada. A conexão não pode ser rompida. Não vou mentir, eu estava abalado, mas de uma forma semelhante à que se sente assistindo a um filme de terror. Você sabe que não é verdade, mas ainda fica perturbado, ainda um pouco com medo das sombras nos cantos do quarto. O pregador levou a mão ao ouvido. Oh, ele disse, com um tom leve e brincalhão, temo que eu realmente precise ir embora. Ouço muitas pessoas fazendo desejos esta noite, não devo fazê-los esperar. Ele assobiou enquanto começava a caminhar pela estrada, ajustando o chapéu. Ri um pouco, tentando afastar os nervos que a história havia me causado. Gemi quando senti meu telefone vibrando no bolso.
quando o tirei, vi o nome dela na tela e senti uma onda de empolgação e ansiedade. É uma coincidência, pensei, e acreditei nisso. Mas ao mesmo tempo, havia a mais tênue dúvida no fundo da minha mente. Um tipo diferente de hesitação tomou conta. Eu estava pronto para falar com ela? Seria capaz de convencê-la a me aceitar de volta? O que eu poderia dizer que não tivesse dito 1000 vezes na caixa postal? Essa poderia ser minha única chance. O pregador parou por um momento e olhou para trás, sorrindo largo. Bem, você não vai atender? Engoli em seco, olhei para o telefone tempo suficiente para tocar no botão de atender chamada e o aproximei do ouvido. Enquanto olhava de volta para o caminho, senti um arrepio ao ver que o pregador tinha desaparecido. Havia estática, antes que um frenesi de gritos irrompesse do meu alto-falante. No meio das vozes, como se estivesse muito distante, eu podia ouvir o mais vago indício de seus gritos por socorro.